Oi, gente. Nesse domingo, 4 de junho, nós amanhecemos com uma lua cheia em Sagitário. Lembrando que nós estamos em um ano regido pela lua e que Sagitário é o arquétipo dos ideais, né? A casa 9 e é a casa em que a gente vai cuidar dos nossos ideais. Eu quero trazer aqui um foco de um ideal na intenção de uma boa saúde, na intenção de uma vida criativa. E isso tem muito a ver com os nossos gostos alimentares, né? Os nossos hábitos alimentares. Mas antes disso, eu quero trazer aqui uma alegria que foi encontrar a minha primeira matriz de ecoenzima. Olha que coisa mais linda! A ecoenzima é um composto enzimático que cultivamos em casa a partir dos resíduos crus, né? Cascas de frutas, sementes, raízes, legumes, tudo aquilo que a gente já usou, e a gente junta as cascas e faz esse composto que leva 90 dias para ficar pronto. E é uma medicina de última geração, embora seja uma coisa feita artesanalmente, mas ela cuida dos nossos ambientes em todos os níveis, né? O ambiente celular, o ambiente doméstico, o campo energético do lar. Quem quer saber mais, procura no meu Facebook, eu tenho um grupo lá, Dea Comunicação Criativa 5D, meu perfil é Dea S. Melo, e lá a gente fala mais. E eu trouxe aqui porque essa matriz ela surgiu numa ecoenzima de touro, do arquétipo de touro, que foi uma ecoenzima cultivada com esses princípios arquetípicos do signo de touro. E eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o propósito dessa live, mas tem a ver com o tema, né? Quando eu comecei a cultivar as ecoenzimas em de 2020 para 2021, eu já sabia que elas em algum momento poderiam produzir a matriz, e elas produziram a matriz justamente no arquétipo de touro, que é a matéria. Então se materializou o resultado de um processo que eu venho construindo, né, de um ideal. Então, nesse tempo todo, muitos benefícios, né, eu e todas as pessoas que se abriram para experimentar os resultados da ecoenzima, conseguiram lindos resultados. E a ecoenzima em matriz, imagine que uau, eu acabei de descobrir que já são duas. Uau! Aqui a primeira e já tem uma segunda se formando por baixo dela. Olha que coisa mais linda, gente. Isso é uma alegria, porque isso aqui tem tantos usos, né? Na pele, em curas, né? Da pele em vários níveis, né? Pessoas que já se curaram até com câncer de pele. Então, os nossos ideais são construídos no dia a dia. Né? Às vezes a gente tem um ideal de ter uma profissão, um ideal de ter uma casa, um ideal de ter um relacionamento legal. E o nosso ideal com relação à nossa saúde acaba ficando resumindo em querer se curar de alguma coisa. E acaba que a gente, nesse mundo mediado pela rapidez, né, pelo imediatismo, pelo descartável, a gente não tem paciência, não tem confiança, né, fé ideal de construir uma saúde no nosso dia a dia.
Então, nessa lua cheia de Sagitário, eu estou aqui convidando, né, vocês a pensarem, a refletirem sobre isso. Eu trouxe aqui umas sementes, uns frutos de inajá. É um fruto que eu já conhecia há bastante tempo, mais pelo artesanato, que é a que forma aquela cúpula que parece uma canoa, né? Tipo uma palmeira. Mas eu ainda não tinha experimentado o fruto. E eu encontrei na feira. E não tinha ideia do sabor do inajá. Mas no meu ideal de reprogramar, reabilitar novos padrões de sabor, eu experimento. Então, o inajá aqui, eu trago aqui para vocês como um exemplo de como a gente pode abrir o nosso paladar, por exemplo, para novos sabores, é o ideal que tem a ver com Sagitário, né? No nível mais íntimo, no nível mais... Ó, a gente descasca, a gente tira aquela cabecinha e vai tirando essa casca dura aqui, puxando. Olha a lindeza. Então, tem a ver com o ideal de uma vida mais criativa, né? De uma abertura para o desconhecido, porque vejam, se na nossa rotina alimentar a gente nem pensa sobre isso, né? Porque como a gente vive praticamente no automático, a gente nem pensa que se abrir para uma nova experiência é uma questão de treino. Às vezes a gente vai experimentar alguma coisa que a gente nunca comeu antes, como o fruto do inajá, a gente vai, algumas pessoas podem estranhar, principalmente quem não tem o hábito de experimentar coisas novas, né? E de se acostumar com aquele novo sabor. Porque às vezes a gente experimenta uma... Ah, tá, eu vou experimentar, mas aí eu não gostei, esquece, né? Mesmo que seja algo que vai ser útil no meu ideal de uma boa saúde, né? E o inajá tem muitas propriedades, né? Tem potássio, tem cálcio, vale a pena pesquisar, mas é algo que você pode incluir na sua alimentação, de repente, naquele momento em que te aparece. Então, às vezes eu quero mudar o meu hábito, por exemplo, alimentar no café da manhã, né? Que a gente tem hábito, é o pão, é uma fruta, ou uma tapioca, o café, né? Quem toma leite vai de leite, né? Quem come pão vai de pão. E não passa muito disso. Mas por que eu não posso experimentar? Ela tem uma... É um sabor exótico, é um sabor rústico, que eu colocaria entre as punks, as plantas alimentícias não convencionais, e que se você começa a tomar um café de manhã com uma fruta que não é muito doce, mas tem um doce, né? Tem uma coisa terrosa, uma coisa e ao mesmo tempo úmida. Isso já vai saciando a fome e vai treinando o seu paladar para outros sabores. Então, eu estou dando aqui um exemplo de que o propósito de uma vida criativa, de uma vida saudável, de uma abertura, porque comida é informação. Então, às vezes eu quero absorver certas informações sobre a realidade, a verdadeira realidade, que é a realidade do espírito, que é do sutil para a matéria, mas eu tenho dificuldade nessas pequenas coisas da rotina do dia a dia, né? E esse é o convite que eu faço. Nessa lua cheia de Sagitário, você se abrir para um sabor, para uma experiência da sua rotina, se não for uma fruta, seja qualquer coisa
que você consiga reconhecer que é algo que está fora do seu hábito, mas que se você adotar, isso aí vai ser um elemento a mais, um dado a mais no seu HD, para que o seu ideal de uma vida nova, de uma vida diferente, daquela que a gente às vezes já está cansada, já está disfuncional, mas a gente acaba não conseguindo mudar, porque a gente espera que algo fora é que vai fazer essa mudança. Quando acontecer tal coisa, quando alguém chegar, quando eu ganhar tal coisa, né? E a minha responsabilidade, a minha ação, né? A minha comunicação com as informações do meu dia a dia, ela não funciona. Então, o Inajá eu encontrei esse último final de semana na feira. Então, a feira é um lugar maravilhoso para a gente se experimentar, né? Porque às vezes a gente vai no supermercado, encontra tudo empacotadinho, tudo prontinho. E se você tiver a oportunidade de ir numa feira onde o pequeno agricultor está lá, né? Às vezes vem do interior, traz os seus produtos cultivados muitas vezes geralmente no seu sítio, na sua casa, no seu quintal que vem do interior, você vai encontrar as frutas da época, você vai encontrar preços mais atraentes. Então, não deixe passar essa oportunidade. Em ano de lua, né? Prestar atenção nas luas, seguir o ritmo e o que as luas trazem dentro dos arquétipos que elas estão ativando, isso facilita muito as mudanças que a gente quer introduzir na nossa vida. Tá bom? Então, boa alunação, né? Uma semaninha aí de lua cheia, até a gente chegar na minguante. E vamos aproveitar porque luz é informação e amor é criatividade. Tchau, tchau.